A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 e 14, diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então aqui Jesus está falando que ele deu a vida pelos seus amigos. Quem são seus amigos? Somos nós, aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo. É como aqui, um pouco antes, no versículo 7 do mesmo capítulo 15, onde Jesus diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então ele diz, não basta nós só estarmos nele, está sempre falando em Jesus, falar de Jesus, não é só falar o nome de Jesus, não é só dizer que está em Jesus. A gente precisa que as palavras dele estejam em nós. Então, como diz aqui, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós vemos aqui um pequeno exemplo nos nossos dias. Muitas vezes em nossas vidas, justamente nos piores momentos que passamos, os nossos amigos muitas vezes somem tudo. Ficamos até nos sentindo abandonados. Quando a pessoa já não serve a Deus, se sente abandonado por Deus e mais os amigos. E isso faz a pessoa se sentir muito mal. Por isso que nós vemos muita gente, às vezes, se sentindo assim, e muitos até cometem suicídios. E então, muitas vezes, causa desse abandono ou desse sentimento, porque muitas vezes nessa hora, se essa pessoa estivesse com uma pessoa amiga ali, conversando, tentando entender o lado dela no problema que ela está passando, talvez evitasse que ela cometesse esse ato tão horrendo. Então, a pessoa se sente mal justamente por isso. Muitas vezes é a falta de um amigo que lhe dê uma palavra do bem, para que faça ela refletir, para que lhe traga felicidade. Mas nós temos um amigo que é melhor do que qualquer amigo. Ele é um amigo mais chegado que um irmão, um amigo para toda a nossa vida, um amigo que jamais nos abandona, está sempre conosco, mesmo nas horas mais difíceis, que muitas vezes até esquecemos dele. E esse amigo tem um nome, é esse amigo que nós lemos aqui, Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo de todas as horas. Vou deixar um pequeno exemplo. No capítulo 5 aqui também do Evangelho de João, a Bíblia fala de um homem que estava enfermo há 38 anos, o paralítico de Betesda. E naquela época havia um tanque ali em Jerusalém. Esse tanque tinha 5 degraus em volta dele. E diz que de tempos em tempos um anjo balançava aquelas águas. E a pessoa que entrasse na água, naquele momento, ficava livre de todas as suas enfermidades. Então ali ficava uma multidão de pessoas, paralíticos, cegos, coxos, tudo que é tipo de problema que dava no homem ali, que é o mesmo de hoje. Eles se refugiavam ali, tentando ser o primeiro a entrar no movimento das águas.
Então ali as pessoas tinham a fé naquele movimento das águas, que o anjo descia ali e movimentava as águas. E esse homem paralítico estava ali há 38 anos, quer dizer, ele tinha essa enfermidade há 38 anos, a Bíblia não fala a idade dele. Então ele estava sempre ali, alguém levava ele, mas na hora que o anjo balançava a água, ninguém botava ele ali nas águas. O pessoal cada um tratava de si, né, para tentar entrar na água primeiro. E ele ali se sentia abandonado. É como se ele, naquele momento, não tinha amigo nenhum. Talvez ele tinha um amigo ali, o que levava ele lá todos os dias, né? Ou quem fazia favores para ele. Podemos imaginar que alguém levava comida para ele, ajudava ele a chegar ali. Mas naquele momento ali, do movimento das águas, não tinha amigos que o levavam ali. Aí Jesus chega. Jesus, ele no meio da multidão, ele nos contempla. Muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, sem esperança, e estamos no meio de um monte de gente também cheia de problema, porque todo mundo tem problema. Mas ele avista justo você, aquele que está com a necessidade maior da cura, uma necessidade maior de resolver o seu problema. E ele vai ali na certa, porque Deus é onisciente, e ele também é onipresente, e ele também é onipotente. Então ele está em toda parte, em toda hora, todo momento. Deus conhece tudo. Então ele cuida daquele que está naquela situação pior da vida. Basta que tão somente sejamos assim como amigo dele, que façamos os seus mandamentos e seguimos os seus caminhos. Com certeza ele não vai esquecer-se de nós. Esse homem, a Bíblia mostra que ele tinha a fé de estar ali para que esse milagre acontecesse com ele. Mas ele não conhecia Jesus. E nessa hora mais difícil, o único amigo que ele encontrou foi Jesus. E Jesus lhe pergunta: queres ficação? Ele diz que sim. E Jesus, mesmo sem ele ter pedido, porque não conhecia Jesus, Jesus manda ele levantar, tomar sua cama e andar. E aquele homem ficou curado. Então, saiba que não importa o que você é, o que você faz, o que você está passando. Se você colocar a tua vida na mão de Deus, Ele jamais vai esquecer você. E se você fizer os mandamentos de Deus, assim como Ele fala na palavra, você pode estar nele, mas você precisa que as palavras dele estejam em você. Ele diz que as suas palavras estejam em nós. Se isso acontecer, com certeza não existe problema para Deus, não existe problema difícil, não existe dificuldade. Nós vamos receber o que necessitamos na hora certa, no momento certo, conforme a vontade de Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Coloque isso no seu coração, porque Deus é seu amigo. Basta que você faça a sua parte e que obedeça as suas palavras e acredite nele. Tenha fé. Não perca a esperança, porque no momento exato Ele vai te abençoar. Amém.